Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Turminha do segundo ano. Estamos hoje iniciando mais uma semana de aula. Conto com sua participação diariamente nas nossas aulas, combinados? Hoje, na nossa aula de português, iremos dar início a um estudo sobre outro tipo de gênero textual. O gênero textual que nós iremos trabalhar hoje é um gênero textual muito interessante, que se chama relato pessoal. Vamos ver o que é isso? Relato pessoal é um gênero textual oral ou escrito em que são relatadas experiências que já foram ou estão sendo vividas pelo autor. O relato pessoal, ele mostra os efeitos e consequências juntamente com as sensações relativas à experiência que o autor está descrevendo naquele texto. São exemplos de relato pessoais os diários pessoais ou de viagens, as autobiografias e até as reportagens radiofônicas que narram a progressão de uma competição desportiva. Quem de vocês já não deve ter ouvido uma reportagem desse tipo? O relato pessoal, ele pode ser oral ou escrito. O relato oral é marcado por características como a entonação, repetição, interrupções, etc. Exemplo, o relato desportivo radiofônico. Outro exemplo de relato pessoal é quando nós falamos oralmente algo que aconteceu conosco em um passeio, em uma viagem. E também temos como exemplo o relato escrito. O relato escrito, ele possibilita uma melhor organização da narração. Um dos exemplos é o diário pessoal, certo? Então, nós podemos ter dois tipos de relato, o relato oral e o relato escrito. Então, como viste pelos exemplos de relatos, estes podem ser pessoais, como uma autobiografia, como um diário pessoal, ou também podem ser narrados na terceira pessoa, como uma reportagem radiofônica, como um radialista ou repórter descreve uma situação que ele está vendo. No relato pessoal, o narrador é participante de todos os fatos apresentados. Uma das características do relato pessoal, tanto oral como escrito, são que os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa. O que isso quer dizer? Quando você fala de você mesmo. Eu fiz uma viagem, eu gostei daquela viagem por tal motivo. Então, na maioria dos relatos pessoais escritos e orais, você usará o verbo e o pronome em primeira pessoa, já que você está falando ou escrevendo algo que ocorreu com você. Quando você for fazer um relato pessoal escrito, você deve ter alguns cuidados. Primeiro, deve recolher dados sobre o que se vai relatar. Você vai relatar sobre algo que aconteceu com você, sobre algum momento triste ou feliz, ou sobre alguma viagem, então você deve recolher todas essas informações. Segundo, você deve fazer um plano no qual serão consideradas várias circunstâncias. Quem são os participantes desse relato? Quem estava com você? Em que tempo aconteceu? Em que espaço ou lugar aquela circunstância aconteceu com você? E terceiro, você deve ter bastante atenção na linguagem que você vai usar, se é familiar ou cuidada. Então, como vimos, o relato pessoal escrito, ele se trata de um texto em que o narrador conta uma experiência vivida por ele. Há relatos que se transformam em documentos informativos publicados em jornais, revistas, livros, sites e etc., funcionando, portanto, como fonte de informação acessíveis a um grande número de pessoas. Muito bem, turminha. Então, com base em todas essas informações, nós iremos realizar agora uma atividade no livro, onde você encontrará um texto que faz parte do gênero textual relato pessoal. Você fará a leitura junto com sua família desse texto e irá responder algumas perguntas de interpretação textual sobre o texto que você vai ler, certo? E não esqueçam de enviar as fotos das atividades respondidas para a tia fazer a correção. Caso
tem alguma dúvida, você pode entrar em contato com a tia para a tia lhe ajudar, tá certo? Até a próxima aula, crianças. Beijos, fiquem todos com Deus. Tchau!